Uma boa tarde a todos, que a paz do Senhor esteja em nossos corações hoje, amanhã e sempre. Nós vamos pedir aos irmãos para colocar uma garrafa de água, que durante a palestra ela possa ser fluidificada, para que você tome essa água no decorrer da semana, repetindo na próxima palestra também. Então, nesse momento que já nós estamos irmanados com o plano espiritual que se faz presente em nossa casa, que vem nos auxiliar nos trabalhos de hoje, nos trazendo a tranquilidade, a paz, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, enfim, que eles possam estar sempre conosco, trazendo essa luz que emana do plano espiritual para todos nós. A parábola de hoje, nós vamos falar sobre Lázaro e rico. Essa parábola, ela tem muitas reflexões e muitos ensinamentos. Por quê? Porque dentro dessa parábola, tem outras parábolas de Jesus, que nós vamos ver no decorrer da nossa explanação. Então, é uma parábola muito rica em ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E essa parábola, ela começa assim. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Ou seja, era um homem que tinha uma ostentação e que se tratava todos os dias do melhor que podia ter. Lembramos que Jesus não disse os ricos, ele classificou que havia um rico. Então a parábola é sobre um rico e Lázaro. E também nós temos um pobre chamado Lázaro, que deitado à sua porta, todo coberto de feridas, e que para saciar, atenuar a sua fome que ele tinha, ele comia as migalhas que caíam da mesa do rico. Um fato curioso. O que é migalhas? Nós sabemos que nessa época não existia talheres, garfo e outros talheres. Então, as pessoas pegavam os alimentos com a mão e comiam. E quando pegava um alimento mais gorduroso, mais oleoso, eles pegavam o miolo do pão, olha que interessante, para enxugar um pouco os dedos. Essas são as migalhas que eles jogavam para os cães comerem. E Lázaro comia dessas migalhas. Este rico, que se vestia de púrpura e linho, é o símbolo daqueles que querem somente tratar bem a vida material, esquecendo a vida espiritual. Eles estão presos nos prazeres da carne, são os que estão entregues a todos os gostos da matéria e, pior ainda, egoístas, vaidosos, orgulhosos, não se importando com a vida do próximo. Então, meus irmãos, quando encontramos uma pessoa como o rico da parábola, o que vai ocorrer? Vai crescer nele ou em nós, se casos continuarmos a fazer alguma coisa orgulhoso, vaidoso, que ainda nós temos alguma chaminha dentro de nós, isso vai fazer com que cresça as dificuldades nas proporções de nossos exageros.
Então, exagerando, como exagerava, esse rico, as suas dificuldades, as suas atitudes serão numas proporções de exageros contra si próprio, porque ele se preocupava com ele e não com o próximo. Então é como diz aquele ditado, né? Tinha uma pessoa que era tão pobre, que só tinha dinheiro. É o caso do rico da nossa parábola. Jesus não diz que o rico era um homem mau, que prejudicava os outros. Ele era, sim, orgulhoso, vaidoso, usufruindo, como eu já falei, dos prazeres que a riqueza lhe dava, não se importando, como eu já disse, com o próximo. Então, ele não era uma pessoa má. Ele não prejudicava o próximo, como a gente vê, mas ele só se preocupava com ele, certo? Devido à sua ostentação, à sua riqueza. Então nós podemos dizer assim, que esse rico dormiu na matéria e só foi acordar na espiritualidade. Quantos de nós, ao nos levantarmos de manhã, em vez de fazermos uma prece de agradecimento pelo dia que se inicia, nós pensamos, como hoje eu vou ganhar mais dinheiro? Quantos de nós têm essa atitude? Quanto dinheiro eu vou ganhar mais hoje? No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem que diz assim: uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Quando você tem um bem que você conquistou com o seu trabalho, essa é legítima, sem prejudicar o outro. Porque tem muitas pessoas que conquistam os seus bens com as lágrimas alheias, muitas, prejudicando o próximo. Por isso, meus irmãos, a riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria. Porque a riqueza nos traz excitações, tentações e fascinação que a riqueza exerce sobre nós. E aí entra um perigo muito grande. O perigo está quando nós confundimos felicidade com euforia, que a riqueza traz euforia. E uma pessoa eufórica, ela é muito ativa, entusiasmada, ficando sempre ansiosa e procura recursos para lhe deixar feliz, ansiosa, como droga, bebida, porque ela estando nesse estado, ela se sente feliz. Então, é uma euforia que vai só lhe prejudicar. Ela não sabe o que é felicidade. Ela procura ela mesma se sentir bem, usando de recursos que não é o certo. Então, Lázaro, ele representa os excluídos da sociedade terrena. Lázaro não é apenas alguém materialmente pobre, é um homem de fé, que de uma vida como ele tem, adversa e sofredora, jamais perdeu a esperança em Deus, sabendo que um dia ele receberia as dádivas que o Pai lhe dará pela sua humildade, por passar
por essas adversidades sem reclamar. Então, esse Lázaro que nós estamos falando da parábola, não são os Lázaros pobres de hoje, que muitos são orgulhosos. Muitos não têm o que comer, mas não perdem a sua ostentação. E aí, eles estão cobertos com essas púrpuras e serve ao próximo sem interesse nenhum, sendo que o Lázaro da parábola é o símbolo que sofre com resignação, não se revoltam, creem no futuro e aguarda o seio de Abraão. Santo Agostinho nos diz: não foi a pobreza que conduziu Lázaro aos céus, foi a sua humildade, a sua resignação. Como também não foram as riquezas, Santo Agostinho falou, não foi a pobreza, como também não foram as riquezas que impediram o rico de entrar no céu. Foi a sua vaidade, egoísmo, orgulho, as suas fascinações, tentações, que eu acabei de falar. Ele só não entrou por isso, porque tem muito rico bons, excelentes pessoas. As penas que são aplicadas ao rico, a esse tipo de rico que nós estamos colocando na parábola, são devidas ao mau uso das riquezas, porque as riquezas são neutras, elas não são nem boas nem más. Depende do uso que delas se faça. Como a pobreza, elas também são neutras, nem boas nem más, depende do uso que se faz à pobreza. É como eu acabei de dizer, quantos pobres são orgulhosos, vaidosos, e depois reclamam que a colheita não foi boa, plantaram mal. Então, meus irmãos, não existe doença, existe doentes. Procuramos coisas que nos deixam doentes. E nós temos que sanar essa doença da nossa alma. Jesus traz aos Lázaros o consolo através do Sermão da Montanha. Esse Lázaro que nós estamos falando. Então ele traz o consolo através do Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm o puro de coração, porque verão a Deus. Esses são os Lázaros que Jesus se referiu. Morre Lázaro, o mendigo, e ele vai para o seio de Abraão. Como também morre o rico, e foi posto no Hades. O seio de Abraão, aqui nós classificamos ele como o espírito estar na erraticidade, no plano espiritual. E o Hades, que foi levado, o rico, é como se fosse um umbral. Ali, ele vai passar um estado de tormentas, de alucinações, até ele receber o socorro necessário e admitir, principalmente, os seus erros. O Evangelho, nesta parábola, nos diz que o rico levantou os olhos
E viu ao longe Abraão com Lázaro em seu seio e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe a ponta dos seus dedos e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico queria beber a água que Jesus nos dá para nunca mais nós termos sede. É a água da vida que Jesus fala: quem beber da minha água jamais terá sede. Essa passagem se refere a isso. E vai essa água limpar os pecados, as imperfeições, a avareza, o orgulho. Abraão também diz ao rico: há um grande abismo entre nós. Há um grande abismo entre Lázaro e você. E aí eu pergunto: quem é a ponte para atravessar esse abismo para ir buscar o rico? Não qual a ponte, mas vamos falar quem é a ponte. Só tem, alegoricamente, quem é a ponte? Os ensinamentos de Jesus. Se o rico não aprender a colocar em prática os ensinamentos do Mestre, ele não vai ao seio de Abraão. Porque só através de Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é que nós vamos poder atravessar essa ponte. A ponte do abismo, aonde lá está o orgulho, a vaidade, né? A raiva, o ódio. Então, essa é a ponte que nós temos que atravessar. Então havia necessidade do rico regenerar mais tarde, como Lázaro passou por aquela situação. Ele passando pelas provas e expiações, ele iria ganhar também o direito de ir ao seio de Abraão. Emmanuel nos diz, no livro Alvorada do Reino: ninguém pode ver o nascer do sol se não passar pela madrugada. Ninguém pode ver o nascer do sol se não passar pela madrugada. Que são a madrugada? As provas e expiações, as nossas encarnações, para irmos melhorando. Só assim nós vamos ver o nascer do sol. Ou seja, o nosso sol, o nosso mestre, o nosso irmão maior, que é Jesus. Muitas vezes nós gritamos, nos revoltamos na hora da colheita, mas nós esquecemos que o nosso plantio foi mau. Nós plantamos em pedras, em espinho, e depois reclamamos da colheita. E aí vem o plano espiritual e diz a você: você vai para reparar o seu erro. Ninguém vai castigar nós. Nós temos consciência do nosso erro. Só nós é que pode reparar esse erro, com o auxílio do plano espiritual. Porque Deus nos dá a sua força para passarmos pelas provas e expiações. E depois o próprio Deus nos chama de forte. Então nós não estamos sozinhos, jamais estaremos sozinhos. Na hora do livre-arbítrio, que nós tomamos as decisões erradas, plantamos errado,
a colheita será de choro e ranger de dentes. Mas não esqueçamos que estamos sendo amparados pelo plano espiritual. Eles estarão conosco nos auxiliando. Então, meus irmãos, a felicidade não vem ao encontro da pessoa certa. A felicidade vem ao encontro da pessoa que está procurando fazer o certo. Você não precisa estar perfeito para começar a trabalhar. Não. Comece a trabalhar devagarinho, que você chega à perfeição. Por quê? Muitos de nós, quer viver bem. Quer viver bem. Mas poucos querem viver fazendo o bem. Então, aquela pessoa que trabalha, auxilia, estende a mão, a felicidade vem para ele. Porque ele vive fazendo o bem. Madre Teresa de Calcutá costumava dizer assim: não permita que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e feliz. Não permita que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e feliz. Podemos perguntar, por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples. Porque nós não somos igualmente inteligentes um com o outro, ativos e esforçados. Um mais, um menos, um mais, um menos. Então, nós nunca seremos todos ricos. Porque se todos possuíssem a riqueza, ninguém trabalharia. Como ficaria o melhoramento do planeta se todos nós fôssemos ricos? Por isso, cada um possui a riqueza por sua vez. Cada um de nós possui a riqueza por sua vez. Assim, um que não tem hoje, já teve ou terá. E o que tem agora, poderá não ter amanhã. Então, saibamos usar a riqueza. Então, meus irmãos, há ricos e pobres. E Deus, sendo justo e bom, a cada um de nós Ele prescreve como trabalhar para nós crescermos. Ou seja, nascemos no lar que precisamos. Vestimos o corpo físico que merecemos. A pobreza é para os que a sofrem, com a prova da paciência e da resignação. A riqueza é a prova da caridade e da devoção ao próximo. Aí então, nós temos uma parábola: amar o próximo como a ti mesmo. Quando eu falei que Lázaro sairia do abismo e teria as oportunidades de novas reencarnações, é outra parábola. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso que essa parábola tem muitas reflexões. Ela é muito útil, nos traz muitas explicações. Um outro detalhe importantíssimo: somos depositários
e não proprietários dos bens que Deus nos deu. Nós somos depositários e não proprietários. Ele nos emprestou com a condição de que o supérfluo se reverta para aqueles que não têm. Deus nos emprestou a riqueza para que usemos o supérfluo dessa riqueza para aqueles que não têm. Outra parábola nesse momento. Fora da caridade, não há salvação. Há uma historinha que diz assim: Deus chegou a uma pessoa e falou para ele: eu vou lhe fazer uma proposta. Você quer que eu lhe dê agora 10 anos de riqueza? Rico, milionário você ficará. Ao término desses 10 anos, você passará a ser pobre o resto da sua vida. Ou você fica pobre por 10 anos e depois o resto você será milionário, riquíssimo. A pessoa pensou e disse: eu quero ser rico agora. Então Deus disse a ele: tudo bem, então você será rico por 10 anos. E realmente essa pessoa ficou milionária, riquíssima, possuía bens, tinha uma boa casa, um bom carro, estudou os filhos. E passam-se os 10 anos. E Deus então vem e diz a ele: não posso tirar a tua riqueza, porque você entendeu muito bem o supérfluo da riqueza. Com o supérfluo da riqueza que eu te dei, você construiu hospital, creche, orfanato, asilo, instituições de caridade. Então, se eu tirar a riqueza de você agora, quantas pessoas que dependem de você vão ficar também pobres? Então, continue com a sua riqueza e continue usando o supérfluo da riqueza como caridade ao próximo. É isso que Deus nos fala. Nós somos depositários, nós não somos dono. Nós temos condições de viver bem, dá um pouco para o outro, não guarda tudo. Eu já falei aqui numa palestra, nascemos sem nada, morremos sem levar nada. Cabe o julgamento da nossa alma. Então, meus irmãos, se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária para ser feliz. E se sois ricos, não esquece de ajudar os menos favorecidos. Na parábola, buscai e achareis, ou ajuda-te e o céu te ajudará, o princípio da lei do trabalho, aonde o rico pode usar esse princípio da lei do trabalho e adquirir bens. Ele pode, ele merece, ele é trabalhador. O que não pode é o que nós estamos falando da parábola, pegar essa riqueza e transformá-la em egoísmo, vaidade, orgulho, ódio, raiva do outro, não auxiliar o próximo. Então, Deus permite a todos nós trabalharmos e adquirirmos bens, mas que saibamos que os bens que nós temos que levar são os bens espirituais. Meus irmãos, o que somos é um presente de Deus. E o que nós tornamos é o nosso presente a Ele. Era isso que eu gostaria de colocar para vocês sobre a parábola do Lázaro e do rico. Que realmente a gente cuide mais da alma, porque esses bens espirituais que estarão conosco na nossa jornada da imortalidade. Agradecidos somos
por esses irmãos que se acham presentes aqui conosco e com os outros colegas que também vêm aqui fazer as suas parábolas, os seus trabalhos, as suas palestras, que esses irmãos possam, espirituais, levar um conforto aonde há necessidade nesse momento de uma paz interior, um asilo, uma creche, um hospital, e faça de nós humilde. Nos ensina cada dia a ser humilde e não praticar o que praticava o rico. Agora nós vamos ao passe virtual. Que assim seja. Passe virtual. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento, que não o de alegria e confiança, assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus.
Ele te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim, para auxiliar na solução dos teus problemas. Vai em paz, te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crede em Deus, crede também em mim. Não turve o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.